Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um videocast. Eu sou a Maristela Bárbara, aluna de jornalismo aqui do Centro Universitário Barão de Mauá. O nosso bate-papo inicial, o primeiro bate-papo, foi tão bom que decidimos dar continuidade. E para isso, eu estou aqui com duas convidadas para falar sobre um bate-papo muito importante, um tema importante: álcool e drogas. Estamos recebendo a professora Priscila e a professora Maria Clara. Para quem ainda não conhece, a professora Priscila, ela é biomédica, neurocientista e ministra de disciplinas da área da saúde e educação para diferentes cursos aqui da nossa instituição. E a professora Maria Clara, ela é médica psiquiatra e coordena a disciplina desta especialidade no curso de medicina também do Centro Universitário Barão de Mauá. Sejam bem-vindas mais uma vez, que bom estar com vocês para falar sobre um tema muito importante. Obrigada, Legal, Mari. eu que agradeço. Gente, essa nossa discussão ela é muito importante para toda a sociedade, não só para o cenário acadêmico. Tem sido discutida muito em programas de televisão, congressos, mídias sociais, e para o nosso cenário acadêmico é tão importante quanto. Por quê? A realidade do jovem universitário é de muito estudo, mas também festas e círculos de amizades que pode proporcionar acesso a essas substâncias, álcools e drogas. Eu gostaria de perguntar, já para iniciar para a professora Priscila, do ponto de vista do funcionamento cerebral, o que é um vício? Então, Mari, bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar aqui com vocês esse momento, aprender um pouquinho mais. O vício, quando a gente fala sobre vícios, né, a gente pode olhar para isso por diferentes perspectivas, né? Olhando pela perspectiva neurobiológica, a gente destaca que isso é a busca por algo, por um comportamento, de maneira compulsiva, né, reiterada, apesar das consequências negativas, né. Então, as consequências negativas, adversas, desagradáveis, elas estão presentes, muitas vezes até elas são plenamente percebidas, né, por quem está nesse contexto, mas ainda assim, apesar delas, a pessoa procura compulsivamente. Aí pode ser realmente drogas, álcool, sexo, jogos, enfim, há uma série de contextos, né, que a gente pode associar a isso. É muito importante a gente destacar, né, que quando a gente está falando de vício, a gente está falando de uma doença, a gente não está falando de um desvio de caráter, alguma coisa assim, tipo, porque não tem eh, ah, pensamento firme, não trabalha, não é essa questão, Não é só um sabe? costume? Exatamente. Então a gente está falando de um quadro patológico, uma condição crônica, né? Então a gente destaca isso também e reforça o fato de que nessa circunstância, de fato, nós temos modificações estruturais e funcionais no nosso cérebro que dizem respeito a alterações, sobretudo no funcionamento, né, dos circuitos relacionados à recompensa, ao autocontrole, tá? Então a gente efetivamente está falando de algo que é neurobiologicamente muito forte, Aham. tá? E professora Maria Clara, quais são os vícios, né, mais comumente vistos aqui nesse cenário acadêmico entre os jovens universitários? Bem, vamos lá, Mari. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a população universitária ele é particularmente vulnerável à dependência química, ao vício, Uhum. por algumas características. Geralmente são pessoas jovens, jovens são mais impulsivos, que têm um acesso fácil, como você mesmo apontou, né, em festas, né, e eventos, etc., e que estão enfrentando situações inéditas de estresse e pressão, muitas vezes longe de casa, né? Se sentindo ali solitários e tudo mais. Então, no mundo, a população universitária ela tem maior risco de envolvimento com o uso de drogas do que a população de modo geral. Isso no mundo. E quando a gente fala de países latino-americanos, a população universitária do Brasil está dentre as que mais usa drogas. E quando a gente fala de Brasil, a população do Sudeste e do Sul, a população universitária, é das que mais utiliza drogas. Então, nós estamos aqui, né, falando de uma população de risco, certo?
E quais são as drogas mais utilizadas pela população universitária? O álcool, o tabaco, as medicações sem prescrição médica, e aqui eu estou falando de tranquilizantes como diazepam, Rivotril, Zolpidem, medicações para dormir, estimulantes de sistema nervoso central, também medicações como Ritalina e Venvance, e a maconha e a cocaína, tá? Então, os números são alarmantes. 90% dos universitários brasileiros já fizeram uso de álcool pelo menos uma vez na vida e mais ou menos 60% deles fizeram uso no último mês. Quando a gente fala do tabaco, metade deles já usaram pelo menos uma vez na vida. A maconha, 15% deles. As medicações sem prescrição médica também, pelo menos uma vez na vida, 15%. E a cocaína, 8%. É muita coisa. É muita coisa, né? E a gente falando sobre esses usos, tem o cigarro eletrônico, está sendo bem falado, o famoso vape. E eu queria saber, em quais aspectos ele difere do cigarro comum? A gente tem visto isso com uma frequência bastante elevada, né? Então, estima-se que 1 em cada 5 jovens brasileiros tenha utilizado esse vape, né? Esse cigarro eletrônico, que vale a pena a gente destacar que é proibido no Brasil, muito embora ele seja de fácil acesso, né? Em relação às semelhanças e diferenças, o que leva ao uso é justamente o que a professora Maria Clara pontuou, né? Então, isso envolve um acesso fácil e uma necessidade de inserção, de inclusão, né? De se sentir ali pertencente a uma comunidade. Quando a gente olha para os constituintes, a gente destaca que, por exemplo, durante 10 minutos de uso desse cigarro eletrônico, isso pode alcançar o equivalente em termos de nicotina a se fumar 1,5 maço de cigarros em 10 minutos. Isso é muito preocupante, né? Sim. E isso ainda não é o mais preocupante, tá? Porque a gente destaca que nesses vaporizadores nós temos também a presença de metais pesados. E esses metais pesados, eles têm sido associados, por exemplo, a muitos casos de síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, existem uma série de outros componentes ali, além de aromatizantes e uma série de outras coisas que também podem levar a quadros complicados, principalmente no sistema respiratório, né? E essa questão da nicotina que é muito, muito elevada. A gente destaca também, Mário, o fato de que, de maneira bastante equivocada, muitas pessoas acreditam que esses cigarros eletrônicos, eles não são tão ruins quanto um cigarro convencional, porque aquilo seria um vapor de água. E isso não é verdade, tá? Tanto que esse vape vem de vaping de vapor, né? De inalar o vapor. E isso não é verdade, tá? Então não se iludam achando que aquilo é um vapor de água, que não vai ter problema nenhum, porque aquilo está carregado de substâncias potencialmente cancerígenas e que também podem trazer danos a mais curto prazo, como por exemplo, mais uma vez eu reforço, essa síndrome respiratória aguda grave, que pode trazer comprometimentos, muitas vezes até irreversíveis, no sistema respiratório. É um alerta, né? Muito. Inclusive, o uso de vapes, ele tá no nosso jornal da Barão, jornal impresso, da turma de jornalismo. E eu peguei uns dados aqui interessantes com a minha amiga de sala, Ana Clara Rocha, e fala sobre os sabores artificiais usados em vapes que aumentam o vício. É a manchete do jornal da Barão que vai sair. Um dos dados é que o estado de São Paulo está em 3º lugar no ranking em relação aos que mais experimentam o cigarro eletrônico, com 7% segundo aponta um levantamento nacional. E a faixa etária predominante dos usuários de tabaco é majoritária dos 55 aos 65. E os cigarros eletrônicos atraem pessoas entre 18 e 24 anos. Só o início aí dessa reportagem super importante, né, conforme vocês estão comentando. Os órgãos regulatórios, eles estão em alerta em relação à utilização desses dispositivos, Sim. Mari, porque isso alcança proporções de saúde pública, né, de uma Aham. preocupação de saúde pública, porque até então
Muito embora esses dispositivos existam desde a década de 60, né, agora que eles estão mais popularizados, Uhum. né. E o Brasil, até então, ele vinha sendo considerado referência mundial no combate ao tabagismo. Nós, há alguns anos, tínhamos quase 70% da população fumante no Brasil, Olha. e hoje em dia a gente não tem nem 10%. Só que agora, com esses dispositivos eletrônicos, esse índice tem aumentado Sim, novamente. e com a juventude, né? Exatamente. Bom, aí partindo para outro uso também muito polêmico, que é o de bebidas, consumo de bebidas alcoólicas. Quais as maiores preocupações em curto e longo prazo para o organismo do jovem? Quando a gente olha para as bebidas, né, é claro que, assim, a gente tende a olhar para extremos, né, e pensar: "Não, mas eu bebo só na festa, um final de semana. Ah, mas quem vai ter problema com bebida é aquela pessoa que eu encontro na sarjeta, com um corote do lado". Eu bebo socialmente. Então assim, claro, né, dentre, estabelecidos esses extremos, né, você Uhum. tem aí uma variação muito grande de consumo. Mas a gente não pode deixar de pontuar que, claro, o consumo, ele do álcool, ele pode ser uma porta de entrada também para outras drogas, né, porque o vício, ele se estabelece no nosso cérebro como um comportamento de busca compulsiva por algo e não raramente isso muda de uma coisa para outra, né, e isso vai abrindo portas aí. Uhum. Mas, pensando nos comprometimentos que você, questiona, Mari, a gente pode destacar, por exemplo, em termos de sistema cardiovascular, a elevação da pressão arterial, né, isso pode decorrer do uso do álcool. Quando a gente pensa, por exemplo, no fígado, né, que a Sim. gente comumente associa, e isso é bastante variável, mais uma vez reforçando que o seu corpo vai manifestar, em vista da utilização de álcool, drogas, tabaco, enfim, varia muito de pessoa para pessoa, né. Uhum. O quão sensível o seu corpo é e quão rapidamente ele pode manifestar prejuízos em relação a isso é amplamente variável. E não é uma boa sugestão querer pagar para ver, né. É. O quanto que isso pode te prejudicar. Pensando no fígado, por exemplo, como ele é um órgão muito importante para o metabolismo, não só do álcool, mas de uma série de outras substâncias que adentram o nosso corpo, ele pode se encontrar sobrecarregado, né, por esse consumo e acabar desenvolvendo uma série de alterações que vão levar, por exemplo, ao acúmulo de gordura, né, a processos cicatriciais, porque vai machucando mesmo o órgão, né. Uhum. E ele por si só já é um órgão tão versátil, já é de uma capacidade regenerativa tão grande, então você pensar que ele está, manifestando cicatrizes de lesões, é porque você machucou demais esse órgão, Sim. né. E trazendo para a questão do sistema nervoso central, a gente não pode deixar de comentar os prejuízos relacionados à memória, por exemplo, tanto no aspecto da aquisição quanto da consolidação da memória. Os aspectos relacionados ao humor e também ao sono, né, o álcool ele pode parecer que ele, favorece o sono, né, num Uhum. primeiro momento, algumas pessoas até falam isso, né: "Ah, eu não vou tomar remédio para dormir, mas eu tomo ali uma latinha de cerveja só para dar uma relaxada", né. E o álcool ele suprime uma fase muito importante do sono, que é o sono REM, que é extremamente relevante, sobretudo para os aspectos cognitivos e para a memória, tá. E também não podemos deixar de destacar, aí um pouco mais no longo prazo, que existem quadros muito bem estabelecidos do que a gente chama de demência alcoólica, né. Então que são quadros de demência, não vamos pensar que demência é só demência, doença de Alzheimer, né, existem Uhum. vários tipos de demência e uma delas é associada ao uso do álcool. Não sabia. É muita coisa, né, a gente não imagina Não. quão prejudicial pode ser. E outro uso também, bem polêmico, é o maconha e cocaína. Acho que a professora Maria Clara pode explicar para a gente. O que que essas drogas elas podem fazer no organismo e na mente? Muita coisa também, né, Mari. É, a maconha e a cocaína, elas podem levar tanto a alterações estruturais quanto a Uhum. alterações funcionais cerebrais, né. Então elas podem interferir na atividade de neurotransmissores importantes para o bom funcionamento cerebral, como é o caso da serotonina, da dopamina.
pode interferir na poda neuronal, que é um fenômeno muito importante de ocorrência na adolescência para o bom desenvolvimento cerebral. E pode levar, do ponto de vista estrutural, à atrofia cerebral de uma série de regiões muito importantes. E quais são as consequências disso? Alterações no humor, na memória, no desempenho motor, alterações cognitivas. E quanto mais jovem o usuário, maior o prejuízo potencial. E para além disso, né, essas drogas elas podem causar outros transtornos psiquiátricos, além da dependência química, né, do vício, como mencionado pela professora Priscila. Então, uma pessoa que faz uso de maconha e cocaína e não precisa ser um uso regular, pode ser um uso pontual, ela pode abrir um quadro depressivo em decorrência disso, ou um quadro psicótico, que é popularmente conhecido como loucura, né? Ela pode desenvolver também, abrir um quadro de doença bipolar. Então, aqui a gente está falando de uma estrada de mão dupla. Quem tem um transtorno psiquiátrico e não busca ajuda, né? Ela tem um risco maior de se envolver com o uso de drogas, e quando ela se envolve com o uso de drogas, ela tem um risco maior de vir a desenvolver outros transtornos psiquiátricos ou de dificultar o tratamento daquele transtorno que ela já tem. E, além disso, ela tem um risco maior de cometer suicídio, né? Que é um desfecho aí dramático, né? Do uso de drogas, de transtornos de modo geral. Nesse cenário acadêmico, assim, nos jovens, eu vou usar a maconha para relaxar ou para conseguir. É um mito, né, gente? Porque tem outros prejuízos e tem que ficar em alerta. E esse uso abusivo de drogas é uma porta aberta para uso de outras substâncias? Com certeza. Quando uma pessoa já tem uma dependência, ela já tem um vício, o risco dela desenvolver outro é de 2 a 40 vezes maior quando comparado à população geral. Então, qualquer droga pode ser porta de entrada para outras. Entendi. Porque você usa aquilo não vai te saciando. É essa relação também? Já há uma alteração funcional que torna esse cérebro vulnerável à ocorrência de novas dependências. Aquilo ali já está desregulado. A gente costuma falar que um cérebro que tem um vício, ele é bom em se viciar nas coisas. Então, ele consegue estabelecer esse padrão de comportamento para outras coisas. Sim. Isso é muito importante. E pode causar risco para outras pessoas, para além das que usam. Com certeza. Pessoas que fazem uso de drogas têm um risco 40% maior de serem condenadas por algum crime em algum momento da vida. Elas se tornam mais impulsivas, têm maior dificuldade no controle da raiva. Então, elas mais facilmente se envolvem em desentendimentos com outras pessoas. Também há prejuízo no desempenho motor, mais facilmente se envolvem em acidentes que podem envolver outras pessoas, em comportamentos violentos e assim por diante. Principalmente nas situações de crise, como é o caso, quando a pessoa está com uma fissura, né, está com aquela vontade de usar a droga, ela pode se tornar violenta, ou quando ela está intoxicada e assim por diante. Então, não é ruim só para ela, é ruim para todos. É o comportamento, né? A gente vive ali, né, em sociedade, isso é muito difícil. Você ia comentar algo? Não, ia reforçar isso mesmo que você falou perfeitamente, essa questão da sociedade, né? Porque às vezes a gente acha, eu uso e eu fico ali no meu mundinho, não atrapalho ninguém. Não, você não tem esse discernimento, muitas vezes, de que você perde o controle, o seu autocontrole sobre uma série de comportamentos, né? Sim. Então, para você se envolver num acidente, num desentendimento, você não percebe muitas vezes que você não tem mais esse controle. E esse nosso mundinho traz aquele limite da crença, eu consigo parar quando eu quiser. Isso é um mito. A gente escuta com muita frequência, né? Quando eu quiser eu paro, né? Não, eu uso, mas quando eu quiser eu paro, né? Eu não sou viciado. É como da bebida alcoólica, né? Não, eu uso socialmente. E se eu quiser parar, isso não é um problema. Infelizmente, não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente está falando de uma circuitaria neuronal,
de um envolvimento neurobiológico muito poderoso, muito forte, né? Então vamos pensar assim que a exposição a determinados estímulos que são recompensadores, como a droga, por exemplo, você tem uma motivação para buscar aquilo, e essa motivação ela é profundamente dependente, sobretudo, de um neurotransmissor que é a dopamina, né? Que é muito envolvida com essa questão motivacional. Então, ela te impulsiona, por exemplo, para essa busca e você encontra ali uma recompensa, uma sensação de bem-estar, uma sensação de inserção naquele meio, uma fuga de um tédio, de uma dor, enfim, né? Então, uma série de recompensas estão inerentes ali naquela busca. Só que esse perfil, né, de busca e de recompensa, o seu cérebro ele vai aprendendo literalmente aquilo e vai se acostumando com aquilo. Então, é como se cada vez mais a pessoa precisasse de mais e mais e mais estímulos para Uhum. alcançar essa sensação de bem-estar e essa motivação. Então, por exemplo, coisas que você gosta de fazer. A Mari, por exemplo, gosta de cantar, né? Que a gente acompanha nas redes sociais. É algo que para ela não implica na utilização de nenhuma substância e com certeza dá prazer para ela. Sim. Essas coisas triviais, então, cantar, assistir uma série, ir jantar com a família, ouvir uma música, elas perdem o prazer e a pessoa passa a encontrar prazer em coisas que são estímulos que são muito mais fortes. Então, é a droga, é a utilização mais e mais e mais de outras drogas, às vezes muito mais potentes, né? Então, a gente está falando de impulsos e de comportamentos que são bastante fortes do ponto de vista neurobiológico. E essa mesma dopamina que leva a essa motivação, né, envolvendo aí áreas cerebrais, que, assim, não estranho o nome, mas envolvem áreas do estriado ventral, envolvem núcleo accumbens. Essa mesma dopamina, ela dá como se fosse uma anestesiada nessa região mais anterior do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, porque ali existem receptores de dopamina também, mas que fazem outro tipo de função. Eles são quando eles estão expostos a muita dopamina, eles exercem um efeito inibitório. Então, o que que eu faço? É muita dopamina para eu buscar, por exemplo, aquela droga, mas que ao mesmo tempo anestesia essa região. Uhum. E essa região faz o quê, Mari? É muito curioso a gente observar que ela está envolvida, por exemplo, na tomada de decisão, na nossa ponderação de causa e consequência, no nosso ajustamento social. E é efetivamente essa área, essa região pré-frontal, que é a última a completar o seu desenvolvimento ao longo do nosso desenvolvimento cerebral, que vai se concluir lá perto dos 25 anos de idade. Então, quando a gente olha para um universitário, 18, 19, 20 anos, ele ainda está em desenvolvimento. E a gente está literalmente abafando a capacidade dessa região de falar: não, para, espera, não vamos usar porque isso não é bacana, eu posso me envolver em algo mais sério, isso pode me trazer consequências mais graves. Não, o comportamento ele tem uma força tão grande que ele passa por cima disso. Gente, e isso, no decorrer dos estudos, é colocar tudo a perder, né? É um comportamento aí que tem que ficar em alerta e tomar as devidas precauções para não correr esse risco, né? Cuidar para realizar aí bem a sua vida acadêmica. Gente, agradeço. Gostaria de saber se vocês têm algo a mais para pontuar, né, a respeito. Bem, eu acho que é importante, então, sempre que possível, né, a gente prevenir a ocorrência da dependência, do vício. Então, orientar, né, ou acolher aquela pessoa que a gente percebe que está precisando de ajuda o quanto antes, Sim. né, que aí as chances são melhores. E não adotar uma postura de julgamento. Aí é para Muito quem está comum. do lado de fora, olhando, Exatamente, observando, né? é acolher essa pessoa, né, e reconhecê-la como alguém que está com problema de saúde. Aqui em Ribeirão Preto, temos, por exemplo, o CAPS AD, que fica na Rua Pará, 1315, que é um serviço especializado, né, no atendimento a pessoas com problemas relacionados à dependência química e que tem grupos de acolhimento diários. E, em casos de urgência,
pronto atendimento, porque Sim. também tem pessoas que procuram ali controlar uma situação que às vezes é uma Que questão precisa. médica, Sim. né, que precisa de uma abordagem ali mais técnica. Uhum. É um alerta, né? É, com certeza. Eh, eu reforço também, né, essa questão de que a gente tem a tendência a achar que os problemas acontecem da porta para fora, né? Ah, é com o outro, é o filho do outro, é o irmão do outro, e não comigo. Como você falou, né, Mari? Não, eu tenho controle, quando eu quiser eu paro. Não vamos medir força com isso, tá? Porque a gente está falando de um cenário muito mais complexo do que parece. E olhando para essa perspectiva, né, dos comportamentos, do vício, a gente deve também levar muito em consideração a questão do ambiente, né, do contexto, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu só fumo maconha, ou eu só uso cocaína quando eu vou em tal lugar ou quando eu tô com tal pessoa", né? Então essa questão do ambiente é muito importante. E se por alguma razão, por exemplo, a pessoa, não vai naquele lugar onde ela costuma fumar maconha ou usar cocaína, ela sente falta daquilo, ela é dependente daquela substância, tá. Então, não vamos medir forças com isso, pelo contrário, vamos reconhecer que muitas vezes a gente precisa de ajuda e procurar essa ajuda antes que as coisas tomem proporções, muito mais sérias, como a professora destacou, todas essas questões que ela pontuou que são extremamente relevantes, né. A gente está colocando essa questão do cenário acadêmico, não vamos deixar também de pontuar que dentro da nossa instituição, a gente também pode procurar ajuda, né, a gente pode procurar pela coordenação do curso, não Sim. vamos nos esquecer da diretoria, então todas as nossas unidades têm as diretoras ali presentes, que podem acolher e encaminhar e fazer as orientações e o acolhimento mesmo, né, que é necessário nessa circunstância. Não há razões para sofrer sozinho, né, passar por essa situação, e o autoconhecimento ele é fundamental, né, para você perceber que você pode estar tentando fugir de alguma coisa, escapar de uma dor, de um tédio, de uma insatisfação, de uma inadequação, e é isso que merece um olhar acolhedor e cuidadoso, né, para que isso não se desdobre em outras consequências. Informação é tudo, uma super oportunidade que a nossa instituição está nos proporcionando. Eu agradeço muito a vocês por todos os esclarecimentos, tá bom? Até a próxima.